Boa tarde. A literatura europeia do século XIX, ela tem um lugar fixo reservado às mulheres arruinadas, né? É o topos da mulher caída, que comparece ou como uma vítima sentimental a ser redimida, ou como uma pecadora a ser punida. Quase sempre ela vai ser conduzida a um destino assim edificante que tranquilizaria o leitor. Não é o caso de Nastácia Filipovna, a grande heroína de Dostoiévski em O Idiota. Ela é construída por Dostoiévski contra este modelo. Ela não é ela não faz o papel de uma Madalena arrependida, não é uma vítima passiva à espera de um resgate. Ela é, na verdade, uma consciência que internaliza o veredito de uma sociedade sobre si e este veredito ela converte em arma para ela própria. E essa operação, gente, faz dela uma das personagens femininas mais complexas da literatura russa. Então, o nosso ponto de partida aqui, de análise é recusar uma leitura mais superficial, uma leitura mais fácil, de que Nastácia se trata de uma mulher meramente histérica ou simplesmente uma vítima. Não é isso que Dostoiévski deseja na sua narrativa. O texto ele vai sustentar algo muito mais complexo, muito mais difícil. Nastácia, vamos falar um pouquinho da vida, né? Nastácia ficou órfã por volta de uns 7 anos de idade, quando a propriedade do seu pai pegou fogo e ele enlouqueceu. E aí ela ficou sob a tutela de um vizinho rico, elegante, respeitados nos salões de Petersburgo, um vizinho que se chamava Totsky, Afanasy Totsky. Este homem, ele providenciou para ela uma educação com professores, leituras, deu conforto e foi mantendo esta menina. Quando ela chega à adolescência, ele se torna amante dela. Ele a mantém numa propriedade afastada de tudo e de todos e visita ela conforme a conveniência dele. Bom, então há este abuso continuado, né, praticado por alguém que deveria ser um protetor, um tutor, e não é isso que acontece. E qual é a reação social a esse fato, gente? Esta é uma primeira crítica que o romance de Dostoiévski faz. Totsky, ele não é considerado pelas pessoas um criminoso. Ele segue frequentando a alta sociedade de Petersburgo como se nada tivesse acontecido. Só que quem fica com a marca é Nastácia. Nastácia, esta órfã que foi abusada, ela recebe uma sentença por esta sociedade do século XIX, a de uma mulher perdida. Então, é nesse contexto em que essa personagem vai se desenvolver, né? Então, a formação, assim, de Nastácia como uma figura trágica, né? Começa principalmente nessa inversão, né, gente? Nessa inversão de valores, né? Ela sendo uma vítima, ela é considerada culpada e o agressor tá tudo certo, né? Por volta dos 20 anos, ao saber que Totsky pretende se casar com uma mulher respeitável, ela vai e se desloca até São Petersburgo, vai sozinha para lá. E aí
Totski descobre que ela não é mais aquela garotinha dócil que fazia tudo que ele queria. Não, ele descobre que ela ali já se tornou uma mulher, e uma mulher muito cortante, muito inteligente, e uma mulher que principalmente não tinha mais nada a perder. Já era uma mulher com total desencanto pela vida, sabendo o que ela tinha passado e tudo que a sociedade via dela, né? Bom, quando ela chega em Petersburgo, o Totski, ele passa a ter um certo medo dela, né? Ao perceber que ela pode, de alguma maneira, arruinar as pretensões dele de se casar com uma moça da sociedade. Ele tem medo que ela arraste ele para um buraco que ela já está, né? Então, temos aí um mecanismo muito preciso, elaborado por Dostoiévski, né? Então, um corpo que foi tratado como um objeto converte a sua própria ruína, né, em uma espécie de instrumento de poder. Então, é a única forma disponível para ela, que foi destituída de tudo, de toda a felicidade, de toda a alegria, de toda uma vida que ela teria pela frente. Então, gente, é nesse estado de coisas em que o romance se abre, né? Para se livrar da Anastácia, Totski articula com o general Epanchin, que é aquele que o príncipe vai visitar, que a gente falou no primeiro vídeo, né? E eles articulam para que ela se case com Gania Ivolgin, que é um funcionário do general, que ele é ambicioso, ele está endividado, e ele ganharia um dote ali de 70 mil rublos para se casar com ela. Ou seja, 2 homens de posse, que é o general e Totski, negociam o destino desta mulher em termos de dinheiro mesmo, né? Então, a cena é um tema amplo do livro, o da substituição do valor, né, pelo preço de uma sociedade em que o dinheiro novo dissolveu as antigas hierarquias. Aqui esse tema assume a sua forma já mais crua, a do corpo feminino, como uma mercadoria de fato. No centro da personagem está uma questão aí, no centro dessa personagem está uma questão que organiza toda a trajetória dela. Por que Nastácia se odeia? O dano maior infligido por Totski não é o roubo da infância dela, mas a instalação na vítima do olhar do agressor e da sociedade. Ou seja, ela passa, gente, a se ver tal como o mundo a vê. Ela acredita naquilo que as pessoas atribuem a ela. Ela acredita que ela é impura, ela acredita que ela é caída, ela acredita que ela é indigna. Esse é o efeito psicológico do abuso prolongado que ela sofreu. E Dostoiévski descreve isso com uma precisão assim cirúrgica. Mais de meio século antes da psicologia formar o conceito que seria o de internalização pela própria vítima da culpa, de uma culpa que pertence ao agressor. Nós vemos isso até hoje, né, gente? As vítimas se culpando às vezes e o agressor tá lá e tudo bem, né? Então aqui há também algo que é a teoria do bode expiatório que esclarece, né? A comunidade, ela vai preservar a própria coesão depositando sobre o indivíduo a falta coletiva, e a vítima é isolada e acaba por assumir como sua
a condenação que ela recebe da própria sociedade. Ou seja, Nastácia, ela se considera culpada de sua própria desgraça. E uma consciência que se julga indigna de amor, que reage à chegada do amor verdadeiro, no caso do príncipe, né? De uma entre duas maneiras, ou pela fuga ou pela destruição. Bom, é aqui que entra então a contribuição de Bakhtin, tá, gente? Um teórico muito importante de Dostoiévski, e em Problemas da Poética de Dostoiévski se torna decisiva para a leitura, né? A leitura desta obra, né? Bakhtin observa que a personagem dostoiévskiana, ela não vai se definir por, assim, atributos que sejam fixos, mas pela palavra que vai dizer sobre si mesma e pela palavra alheia que a constitui. O que isso quer dizer? O herói em Dostoiévski, ele vive imerso na consciência do que os outros pensam dele. E Nastácia é um caso, assim, exemplar dessa teoria, gente, dessa estrutura. Ela habita o discurso que a sociedade produziu a seu respeito. Ela acredita em tudo que a sociedade fala sobre ela e ela se vê exatamente como a sociedade a enxerga. E ela não consegue sair disso. Então, a mulher perdida não é o que ela é, mas o que disseram que ela é. E essa sentença, digamos assim, alheia, essa sentença, né, dos outros, uma vez que ela é internalizada por essa personagem, ela funciona como uma espécie de prisão, da qual essa personagem passa a ser simultaneamente detenta, mas também carcereira. E isso a gente vai ver no decorrer da obra, né? Conforme os acontecimentos vão se desenvolvendo. Bom, gente, essa estrutura, ela explica a cena da festa de aniversário de Nastácia. Quando o príncipe Mishkin, que a conheceu há poucas horas, se levanta diante de todos e a pede em casamento, afirmando o quê? Que ela é pura. Lembra que ele viu o retrato dela e achou que ela era pura? Então, quando ele afirma que ela é pura e que a vergonha não pertence a ela, ele introduz no campo de forças a única palavra que contradiz frontalmente o discurso em que ela vive. Então, assim, essa armadura de cinismo que ela construiu para a sua própria sobrevivência, ela é desarticulada por uma frase que o príncipe fala, né? Então, o romance, ele vai registrar esse instante em que o rosto dela se altera, e ali ela transparece a mulher que ela poderia ter sido se ela não tivesse passado por tudo que ela passou. Só que esse instante em que o rosto dela muda, ele é muito breve, é brevíssimo. E aí, logo em seguida, ela já se arma novamente, né? Ela se recompõe, se arma, e ela vai ter um gesto ali brusco e definitivo. Ela recusa o casamento. A justificativa que ela apresenta é a de não querer arruinar com o príncipe, com aquela criatura inocente, que foi a única pessoa que viu quem de fato ela é, né? E é assim que ela percebe o príncipe, como um inocente que ela própria iria contaminá-lo, né? E então, depois disso, ela parte ali com Rogojin. Depois a gente vai falar melhor sobre essa cena, mas ela parte com Rogojin, que a deseja e que deseja ela como uma mercadoria, como uma posse. Então, a lógica é essa. Confrontada com esses dois discursos sobre ela mesma, ela adere àquilo que ela acha de si mesma.
e rejeita o príncipe desmente, né? Porque ele diz, não, você não é essa mulher caída, você não é esta mulher perdida, você é uma vítima, mas ela não aceita isso. Bom, diante desse início aí já todo esboçado, o restante do romance prolonga essa oscilação. Nastácia, ela fica ali, né, entre os dois homens e anuncia uniões e as desfaz. Então, numa tradição crítica assim menos atenta, leu esse comportamento dela como algo de histeria, de mulher louca, né? Mas o texto, gente, ele sustenta uma interpretação completamente diferente, né? Algo mais profundo, né? Nastácia tem um conflito interno entre duas partes que são inconciliáveis. Uma parte dela deseja a redenção que o príncipe está oferecendo a ela, e a outra considera essa redenção algo assim intolerável, porque aceitar ser amada como inocente implicaria a ela reconhecer que passou uma vida inteira a se odiar sem ter o menor fundamento. Isso poderia levá-la a... ela não queria lidar com essa realidade. Então, essa cura exigiria dela uma revisão da sua própria identidade, do que ela pensa sobre ela mesma, né? E há um certo tipo de sofrimento, né, que as pessoas preferem confirmar do que tentar curar, né? Bom, para vocês verem como essa personagem é, assim, fascinante, né? Somando-se a isso, há uma outra camada que aprofunda essa tragédia, que é a compaixão como uma espécie de ferida. O amor do príncipe, gente, por Nastácia, é, por admissão dele próprio, um amor de compaixão. É um amor, assim, universal, um amor de compaixão, de piedade. E ela percebe isso, pois ela tem uma inteligência ela é muito inteligente, né? Então, ela não deseja ser amada para ser socorrida. Então, assim, esse afeto puro que ela recebe, ele chega como se fosse assim contaminado por um espinho. Ou seja, ela só é amada porque ela está na condição de vítima. E ninguém quer ser amado porque é uma vítima. E é exatamente essa condição de vítima que para ela é insuportável. Olha como é complexa essa personagem, né, gente? Daí esses paradoxos é que vão formar essa personagem. Ela prefere ser ré a ser vítima, porque a culpa, ao menos, supõe um sujeito que vai agir, né? Ao passo que se ela estiver só em função de uma vitimização, isso a reduz de novo a um simples objeto. Nastácia, gente, ela é, em síntese, uma mulher, assim, destruída na sua infância por um predador, né? Ela, após isso, ela é condenada pela sociedade que protegeu esse predador, né? E que ela converte a sua própria destruição na única forma de poder que restou a ela. Então, ela é vingativa, ela é teatral e muitas vezes ela é cruel. Por outro lado, ela talvez seja a consciência mais lúcida do romance ali, entre os personagens. É ela que enxerga aquele tipo de sociedade sem nenhum tipo de ilusão. Dostoiévski ele dá um tratamento que Bakhtin vai descrever como sua famosa teoria polifônica, né? O autor, ele não vai emitir um veredito final sobre isso. Não a perdoa, nem a condena em nome do leitor, mas mantém a voz da personagem inteira e autônoma diante de todas as outras,
o romance, ele não nos pede um julgamento, mas apenas a compreensão. Então, gente, aí são alguns pontos muito importantes que a gente tem acerca de Nastassia Filipovna. No próximo vídeo, a gente vai tratar do terceiro vértice dessa configuração, que é o personagem Rogojin. A paixão dele como uma espécie de posse, e a casa em que está pendurada ali, a casa de Rogojin, um quadro de Rubens que, segundo um personagem, seria capaz de fazer alguém perder a fé. Esse outro personagem a gente também vai conversar sobre ele, ou seja, teremos ainda muitos vídeos para que a gente consiga fazer uma análise bem completa dessa obra maravilhosa de Dostoiévski, O Idiota. Então, por hoje é isso. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.